minha amiga Rosana Paixão, de Lauro de Freitas, nossa querida Santa Maria de Pitanga, ela que é farmacêutica e esse ano está para a renovação política do Brasil, está aí com a pré-candidatura à vereadora na nossa querida Lauro de Freitas. Rosana, a palavra está com você. Se apresente aí, quem não conhece a Rosana ainda. Obrigada, muito obrigada, Aurélio, pela participação de estar aqui com você, né? E aí, eu sou a Rosana Paixão, sou farmacêutica, moro desde a década de 80 em Lauro de Freitas, cheguei aqui na década de 80 em Lauro de Freitas, e conheço Lauro de Freitas, né? Assim, não digo que eu conheço todas as ruas, todos os becos, todas as vielas, mas conheço Lauro de Freitas e conheço muito bem Lauro de Freitas. O fato de eu estar na política é justamente o que me moveu a estar dentro desse cenário, a questão do social, né? Eu sou aquela farmacêutica que ama estar ali junto com a sociedade, com aquelas pessoas com condições mais vulneráveis, não no assistencialismo, mas na questão da humanização de serviços, né? Procurar dar um acesso, assim, ensinar o acesso a ter aquele acesso àqueles serviços, enfim. Eu fundei também o projeto Paixão por Vidas, né, um projeto onde nós conseguimos colocar uma média de 15 colaboradores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fizemos uma parceria com a Unime, e esse ano, lamentável, diante da situação que nós passamos com essa condição dessa pandemia, a gente não conseguiu colocar os projetos para 2020 para andar, mas em 2019 nós conseguimos formar 2 turmas, assistente de farmácia e cuidadores de idosos, e colocamos no mercado de trabalho uma boa parte dessas turmas. Você E vem esse, de onde? Você disse que chegou em Lauro de Freitas em 1980. A sua cidade natal é qual? eu sou do interior, né? Meu pai, ele era militar, hoje é falecido, minha mãe comerciante, Mas hoje aposentada, e eu venho de Mortugaba, né? Mortugaba, ótimo. Mortugaba, depois de Vitória da Sim, Conquista, sim, sim. Sudoeste baiano. bem, eu diria assim, bem perto de Minas, né? Eu cheguei aqui no estado, assim, porque tudo que nós vivemos lá e vivíamos lá era muito a cultura de Minas, porque de Mortugaba para estar dentro do estado de Minas Gerais são 10 minutos. Então, eu iniciei meu primeiro grau, meu fundamental, foi todo na escola pública. Quando foi necessário fazer o segundo grau, lá não tinha, eu fui estudar em Montes Claros. Então, era 10 minutos para chegar em Minas. Não 10 minutos para chegar em Montes Claros, mas na divisa. Então, eu vim para Lauro de Freitas, para Salvador, depois eu vim para Lauro de Freitas no ano de 85, né? E até a culinária eu achei tudo diferente aqui, né? Eu não conhecia o peixe com o dendê, o acarajé, eu vim comer aqui, porque lá tudo bem pertinho de Minas, então a culinária é muito mineira, né? E vim para estudar, acabei me casando, tendo os filhos, ficando aqui em Lauro de Freitas, né? Quando eu cheguei em Lauro de Freitas era tudo muito diferente do que é hoje, totalmente diferente. Naquela época não tinha nenhuma assistência assim médica, assim, a gente tinha um filho com febre, corria para Salvador, era tudo Salvador. Hoje é bem diferente, né? Então eu vim de lá, do interior. Sou interiorana mesmo, eu gosto de, de mato, de roça, é minha. E tem um trabalho todo, né, junto ao povo de Lauro de Freitas aí. E essa questão você falou dos cuidadores de idosos, né? Isso tem, que vocês formaram turmas de cuidadores de idosos. Isso tem uma demanda cada vez maior. Nós temos, principalmente na Grande Salvador, né? Nós temos um perfil demográfico que cada vez mais você tem a população o perfil é mais idoso, né? E Então, precisa desse cuidado. Eu imagino que a empregabilidade das pessoas que vocês estão formando aí é muito alta, né? Sempre tem muito demanda. alta, muito alta. Fale um A pouco sobre população isso. está a população tá envelhecendo, né? E assim, e as famílias estão entendendo que os idosos precisam ser cuidados, e por não entender isso, né, e, assim, é necessário que tenham profissionais com essa competência de cuidar, né?
entendeu? Então, a gente pensou, como o Lauro de Freitas existe um índice altíssimo de mulheres, né, na idade de 29 anos a 50, 60 anos, desempregadas, e com seu segundo grau, mas estão dentro de casas desempregadas, e uma boa parte são arrimos de família, ou então ajudam na despesa. A equipe pensou, vamos criar um projeto, um curso de 3 meses, rápido, mas que dê condições a essas pessoas a estarem empregadas e cuidando do pai, ou da mãe, ou do avô de outra família. Então, a gente criou esse curso, foram 3 meses, prova, teve aulas práticas, nós conseguimos, Aurélio, empregar mulheres de 54 anos pela primeira vez com carteira assinada, né? Conseguimos ensiná-las a administrar um injetável, conseguimos ensiná-la a fazer um curativo, né? A dar um banho no idoso, essa coisa toda. E assim, eu estava outro dia conversando com os amigos, eu falei, o bom desses projetos é você ver a garra dessas mulheres, a vontade de aprender, a vontade de ficar livres economicamente, de ter aquele resultado do trabalho dela no dia a dia, e no final do mês está ali com o seu salário. Então, elas colocaram mesmo a cara nos livros, estudaram mesmo, com muitas dificuldades, uma boa parte delas tiveram dificuldades, mas a turma estava muito engajada. O interessante desse projeto, Aurélio, é que todo mundo voluntariado, né? A Unime nos liberou salas climatizadas. Quando nós pensamos, eu convidei o pessoal, eu falei assim, vamos levar esse pessoal para um local decente, um local que eles se sintam estimulados a estudar, porque tem muitos anos que eles pararam, então tem que estar numa sala climatizada, num ambiente gostoso, uma água, um café, e conseguimos fazer essa parceria com a Unime, e formamos essas mulheres, entendeu? E os jovens, a formatura dos jovens foi linda. Hoje nós vimos jovens aí, né, formados através do projeto. O melhor ainda é que eles saíram com os seus certificados com carimbo, né, com tarimbo da Unime, né? Isso é muito bom. Exato. E o que precisa nessa formação aí? Qual é o forte, o que vocês insistem na formação para cuidar de idosos? O que a pessoa precisa para ser um bom cuidador de idosos? Olha, quando nós começamos a fazer as matrículas, a gente fez uma exigência de terem o segundo grau completo, né? Porque vai aprender a matérias, tipo assim, farmacologia, entender o que é uma febre, né? Entender, aí passa por uma questão, a gente teve aulas com médico, tudo, então era necessário ter o segundo grau, né? Mas a gente teve uma demanda também dentro desse cuidador de idosos de técnicos de enfermagem e que já vinha há muito tempo trabalhando como técnico, ou estavam desempregados, mas tinham algum conhecimento e ficou fácil a gente formar essas pessoas, entendeu? Fora o desejo, a vontade que tinham de estar ali estudando, né? A gente preparou todo um cronograma de aulas, eram 2 vezes por semana, com prova, com recuperação, com seminário, com tudo isso, e com aulas práticas, tiveram aulas práticas. Então, hoje estão aí prontas no mercado de trabalho, eu acredito que devem ter poucas que estão aí ainda desempregadas. A gente acompanhou até final do ano algumas pessoas que estavam aí se empregando, teve algumas que já foram para salas de aula de enfermagem, acho que gostaram tanto da coisa que começaram a fazer o curso de enfermagem. Para a gente, assim, é gratificante, né? Para a equipe é gratificante, foi muito gratificante. Sim, e aí surgiu essa questão de você desejar a chegar à vereança em Lauro de Freitas, né? Quais são os seus projetos para Lauro de Freitas? O que você acha que está faltando em Lauro de Freitas do poder público? A gente sente, daqui o país passa aí, vê, né? Sente que Lauro ainda tem que dar um passo para chegar para ser um município melhor administrado e tal, não sei. Fala aí É, como é que você vê o município e o que precisa mudar aí. é o seguinte, o que me levou a estar pré-candidata, né? A gente sabe, hoje em Lauro de Freitas, assim, fala assim, vamos renovar a Câmara. Eu conheço muita gente de Lauro de Freitas e sou uma figurinha conhecida, né? Eu me relaciono bem aí com o pessoal. Enfim, estar lá é uma forma, quando eu falo, a gente
escolheu como é que a gente vai fazer, a gente vai colocar alguém para representar isso, então resolvemos lançar o meu nome, né? Todo mundo tá. Então, formamos uma equipe, tanto que a equipe da minha coordenação, 90% são pessoas do próprio projeto, da coordenação da pré-campanha, entendeu? Então, é uma forma de a gente colocar os outros projetos e alcançar mais e mais pessoas dentro do município através desse projeto. É você ter, assim, eu diria, quando a pessoa fala assim, Rosana, eu tenho que ter muito cuidado de falar dessa palavra poder. Mas você, dentro da gestão pública, com o conhecimento que eu tenho de como funciona uma saúde, como já estive dentro de sala de aula, já fui coordenadora do programa de saúde nas escolas, tudo isso é uma forma de viabilizar, fortalecer e fazer com que a gente penetre mais por todos os municípios com esse projeto Paixão por Vidas e com outras coisas, porque um vereador estando lá, ou aquele que já esteja lá, ele é o fiscal do povo, né? Então, assim, o conhecimento de saúde pública fica mais fácil para você fiscalizar. Porque eu sempre coloco o seguinte, você não pode fiscalizar algo se você não tem algo para dizer, olha, está errado aqui, mas pode ir por ali, né? Para só apontar, fica meio estranho, né? Vamos fiscalizar, fiscalizar. Então, vamos fazer assim, vamos trabalhar dessa forma. Por eu morar muito tempo em Lauro de Freitas e por eu ter essa vontade, assim, de ver a máquina, principalmente saúde e educação, engrenar. Eu sou mãe, a gente já fica assim, o coração balança um pouquinho, pô, eu quero ver aquele filho ali de fulana de tal, a gente passa na rua, a gente vê tantas crianças, assim, da primeira infância, que, assim, bem claro que elas não estão bem, algumas muito obesas, algumas muito, assim, desnutridas, a gente vê assim, pô, eu poderia estar lá contribuindo com aquilo que eu tenho, que é o conhecimento, né? Eu acho que tornar aquilo que pensa em um projeto de lei, né? E trabalhar pelo povo. Eu acho que a gente tem que trabalhar pelo povo com muita consciência, né? E no combate à corrupção. A gente também tem, eu mesma tenho muito essa bandeirinha aí do combate à corrupção, porque a gente tem que entender que os serviços públicos é do povo. Então, a gente paga por aquilo e aquilo tem que voltar da melhor forma possível. A gente precisa ter um acesso melhor a uma saúde, a gente precisa ter o acesso ao medicamento, que está lá na relação medicamento municipal e não acontece, não tem. Então, ao médico, ao odontólogo, a gente precisa ter um acesso a uma sala de aula melhor, né? Lauro de Freitas hoje está com o IDEB, né? Não conseguiu mais uma vez alcançar o IDEB ideal. Lauro de Freitas hoje é uma das cidades mais violentas do estado da Bahia. Lauro de Freitas hoje é uma cidade que tem maior número de desempregados, né? Então, hoje à tarde eu estava conversando com um colega, a gente estava olhando algumas estatísticas, né, em relação ao desemprego. O subemprego, meninos de 16 a 24 anos, todo mundo aumentou, né, aquele emprego que é do salário mínimo, menos do salário mínimo, ou menor aprendiz. Então, a faixa etária, a partir dos 30 anos, aumentou o desemprego. Então, é justamente pessoas que estão arrimos de família estão desempregadas, né? Então, a gente, assim, pensou, vamos lá, quem é que a gente vai lançar? Então, vamos lançar a Rosana já mora mais tempo, a Rosana já tem mais, a gente fala sempre, sola de sapato é aquilo de entrar na comunidade, conhecer um pouquinho mais, de bater mais fácil Você na tem casa aí do outro, Itinga, né? Portão, né? São grandes bairros, né? Grandes conjuntos de bairros, Itinga, Portão, outros bairros aí populares, né? De Lauro de Freitas, né? E como é que você está vendo a administração municipal de Lauro de Freitas? A prefeita. Olha, Lauro de Freitas são 19 bairros, né? E Lauro de Freitas tem uma geografia muito complexa. Assim, eu estou aqui desde a década de 80, o que eu vejo hoje, além da situação que nós estamos hoje vivendo, eu não digo nenhuma alternância de poder. Assim, são 20 anos que o pessoal fala, é alternância de poder, eu falo que é ganância de poder, né? Os mesmos grupos, um dando vai para o outro passa, essa coisa toda. Então, o que eu vejo na Lauro de Freitas hoje é uma cidade que vem sendo abandonada
ano a ano. O que nós temos de acúmulos de problemas em Lauro de Freitas não foi do ano passado para esse ano, né? É ano a ano que tem acontecido isso. Então, está na hora, sim, de Lauro de Freitas fazer uma reestruturação, não só na Câmara, como no Executivo, né? A gente tem essa questão aí da... Eu não gosto nem de estar falando essa coisa. Eu sou realmente... O PTB hoje, o Roberto Jefferson falou, olha, estamos na base, somos da direita, tudo. Mas eu sempre fui, mesmo trabalhando na gestão, eu sempre soube me colocar ali. Eu sou contra isso aqui. Trabalho, faço meu serviço, tchau, vamos embora. Mas eu sou contra isso aqui. Então, para mim é fácil hoje dizer que Lauro de Freitas precisa, sim, fazer essa reestruturação na Câmara, porque são 19 bairros, aumentou o índice populacional, estamos hoje chegando a quase 200 mil pessoas, né? Aumentou o número de crianças da primeira infância, você percebe nessa pandemia, principalmente quando foi liberando, saindo mais, eu fico em casa, você vai nas ruas, muitas crianças. Então, Lauro de Freitas precisa de um gestor no Executivo que pense o povo, que pense pelo bem do povo, né? E que essa alternância pare, que apareça aí um grupo que realmente queira fazer um bom trabalho aí por 4 anos e que seja rápido também. Lauro de Freitas hoje não admite mais a pessoa levantar uma bandeira sem um projeto administrativo de qualidade. Porque o que nós temos hoje na Lauro de Freitas, se a gente falar, a gente não tem mobilidade ideal, é tudo muito difícil, a gente tem uma cidade, todo mundo fala, vamos filmar o buraco, a gente tem uma cidade totalmente esburacada, e isso não foi na última chuva, nem a penúltima chuva, isso vem ocorrendo há anos, todos os nossos rios estão poluídos, as nossas praias estão com problemas, a questão da saúde pública está cheia de problemas, a gente tem Lauro de Freitas, quase 200 mil habitantes, com 3 unidades municipais em urgência e emergência, é muito pouco, temos obras inacabadas de 3, 4, 5 anos, a qualidade do ensino está baixa, a qualidade da sala de aula, a qualidade da infraestrutura, então é necessário que repense Lauro de Freitas muito, é necessário que realmente as pessoas que se coloquem com vontade de estar, né, pré-candidato, que queira almejar, chegar naquela cadeira, que chegue e que faça trabalho, mas que tenha algo na mão, fala, olha, eu já vou começar por aqui, né? E Lauro de Freitas não vai suportar mais um executivo, um grupo que assuma para loteamento de secretarias, né, por emprego, por cargos. Lauro de Freitas precisa urgentemente de alguém, de um grupo que chegue para trabalhar, e para trabalhar pelo povo. Você já tem um candidato a prefeito definido, um pré-candidato a prefeito? Que o partido vai apoiar? Seu partido o partido, o PTB está lançando um pré-candidato a prefeito. As convenções serão dia 14, né? É justamente o número do PTB, 14. Então, as convenções serão nesse dia. E o mais interessante é que o PTB, eu fui pré-candidata a vereadora, aquela pessoa que foi para preencher a cota, né, de um pessoal, porque foi bem no final da coisa, foi do Democratas, né? Eu sou muito técnica, eu não era política, eu fui com esse engajamento político a partir daí também. Eu falei, eu tenho como ajudar, tenho como melhorar e fazer aquilo que eu posso fazer. E aí eu fui convidada para liderar o PTB, por Benito Gama e Thaísa Gama, liderei por 2 anos e meio, preparei o partido para hoje estar com pré-candidatos a vereadores, que vinha muito tempo sem o PTB, era um partido de gaveta, era aquele partido que, né, não se via. Quando me disseram, você pode ficar, você vai ficar com o PTB, eu nem conhecia, não sabia nem se existia esse grupo político Lauro de Freitas. Então, a gente tirou, literalmente, eu fui já direcionando o PTB anti-PT, anti-esquerda, e bem à direita. Tanto que quando o Roberto Jefferson falou assim, olha, vamos estar assim, eu já estava aqui com o meu grupo. Entendeu? Então, fiquei bem confortável na situação. Excelente. E aí, Lauro de Freitas, é uma situação que realmente, né, nós temos aí a prefeita... Eu sempre dizia, brincava um pouco, que quando ela se elegia prefeito, o pessoal da Câmara gostava, da Câmara dos Deputados, porque ela saía de lá. Porque era realmente bastante à esquerda dentro do próprio PT. Né? Mas Lauro de Freitas me chama a atenção, viu,
você pode falar, Rosana, e você, eu acho que está falando, manter essa crítica, esse tom crítico, eu acho importantíssimo, esse tom crítico seu, essa capacidade de ver os problemas da cidade, porque é um município muito pequeno em área, né? É uma área muito pequena, inclusive tem aquela velha briga do que está parada até hoje pelas disputas de limites com Salvador, querer ficar com o aeroporto e tal, né? Que historicamente Santa Maria de Pitanga, o aeroporto pertenceria a Santa Maria de Pitanga, na separação em 63 não ficou, e até hoje tem essa disputa, né? Mas É. o que acontece é um município de uma área pequena, com uma arrecadação relativamente alta para esse tipo de município, para a Bahia, tanto no retorno de fundo de participação, quanto o retorno de CMS, quanto de ISS que tem aí, muitas empresas sediadas aí, e, no entanto, é uma cidade que não consegue ter o básico em termos de urbanização, né? Você nota, Uhum, quem passa esses dias, eu fui ao Jardim das Margaridas, que é aí na divisa, né? A senhora deve conhecer o Jardim das Margaridas, uhum, na divisa com Itinga. E a gente nota quando sai de Salvador para Lauro de Freitas, é diferente. Salvador, você consegue ter uma condição hoje, com todas as dificuldades do município de Salvador, consegue ter uma condição de urbanização para os bairros mais afastados, bem mais, eu não diria ideal, mas que tem sido trabalhado. O que está uhum. faltando aí para a prefeitura funcionar? Você me disse que o seu partido está com um candidato próprio, é isso? Eu acho o seguinte, o que está faltando para essa prefeitura funcionar, eu falo direto, é alguém com coragem de ser honesto, porque é complicado, né? A gente sabe que a gente está dentro de um sistema, as pessoas se colocam dentro de um sistema. Eu acho que nem necessariamente precisa estar, mas se colocam dentro do sistema e Lauro de Freitas vem nesse círculo vicioso. E hoje eu vejo quando as pessoas falavam, ó, a política em Lauro de Freitas é difícil e é complicada, é. Então é necessário que a pessoa, né, os líderes, seja legislativo, seja executivo, que assumir, ele precisa ter a coragem de ser honesto e de dizer assim, olha, não, aqui não. Vamos fazer o uso do dinheiro público pelo bem dos 19 municípios de quase 200 mil pessoas. Eu acho que Lauro de Freitas, com essa arrecadação, está faltando muito. É uma arrecadação alta e está faltando muito. Muito, muito em Lauro de Freitas. A gente hoje em Lauro de Freitas não temos uma maternidade, a gente hoje em Lauro de Freitas os equipamentos públicos de escolas em Lauro de Freitas, ou equipamentos públicos, a maioria das escolas são escolas em casas ou salas alugadas, não se constrói em Lauro de Freitas, e quando se inicia uma construção, quem termina é a outra gestão. Né? E nós temos aqui em Lauro de Freitas um exemplo, Aurélio, é a feirinha, né? A feirinha, aquela coisa lá do Central. Já é a terceira ou quarta vez que essa feirinha sempre começa, não termina, é o dinheiro chegando, aí não termina, e está ali, diz que está terminada, O mas que ainda não é, teve o que é inauguração. É uma inacreditável. é uma praça que recebe 3, 4, 5 verbas, e aí coloca aquelas. E nunca termina, e quando diz que termina, coloca aquele material que você sabe que não foi aquele valor, foi bem, bem abaixo daquele valor que o governo federal, por exemplo, entrou em contrapartida. Então, é necessário, sim, que as pessoas de Lauro de Freitas comecem a pensar um executivo, mas um executivo comecem a buscar o seu candidato, pensando no seu candidato e procurando saber qual o projeto que ele tem a médio e curto prazo. Não dá mais. Lauro de Freitas não tem como ter projetos na saúde, na educação, na mobilidade, na infraestrutura, para meio ambiente a longo prazo. Precisa chegar, meter na mão, na massa e começar a trabalhar. Nós temos um problema, você que é da área de saúde também, nós temos um problema sério, sempre tivemos, da poluição do Rio Joanes, né? Continua esse problema lá de Freitas, aí na divisa com Camaçari, Buraquinho e tal, e passa por outros bairros também, né? O rio continua poluído, continua trazendo essa poluição para as praias de Lauro de Freitas também. Esse é um Tá, problema tá sério, assim, né? Esse é um problema sério é, e que vem é piorando. seríssimo, seríssimo. Eu falo isso aqui, a gente comenta, o pessoal da equipe, todo mundo. É sério, as pessoas não têm ideia do que uma devastação no meio ambiente causa na saúde da pessoa. E os cofres públicos da cidade.
né? Porque a cidade, ela vai ficar trabalhando com doenças que são causadas justamente pela água suja, né? Pelo solo poluído. Então, são doenças emergentes e que está ali, não tem uma pessoa, tem uma família inteira. Por exemplo, em 2017, 2018, nós fizemos um estudo, né, eu e um grupo, a UFBA esteve envolvida, em Quingoma, né, foram 300 famílias avaliadas em relação a anemias e a parte de parasitológico, e descobriu que todas as 300 famílias, 300 pessoas estavam portadoras de verminoses e o tipo acabava desencadeando anemia justamente pela condição da água que estava fazendo uso, né? Justamente por isso ali. Então, nós promovemos ao lavar as mãos, entregamos, teve o Rotary Club entregou filtros, essas coisas todas. Então, é necessário que o próximo gestor e a Câmara Legislativa comece a pensar isso. Meio ambiente, saúde. E nesse meio aí, a educação, né? A gente precisa promover também a educação, levar a educação, né? Falar dentro da sala de aula, levar às comunidades o que é o meio ambiente, por que conservar o meio ambiente. Uma outra coisa, Aurélio, não só em Lauro de Freitas, como a gente observa muito em todos os lugares, muitos lugares, mas a gente está falando só de Lauro de Freitas, quando a gente fala meio ambiente, a gente fala assim, águas e assim, a seca, né, a flora. Não, eu estou falando também de animais. Eu sou ativista pela causa animal, é uma coisa que eu gosto. Estou aqui nesse momento agora com um gato aqui no meu colo. A quantidade de animais em estado de abandono em Lauro de Freitas, e com sinais clínicos visíveis de leishmaniose, e são, assim, portadores potenciais de outras doenças. Não, Então, é necessário que o poder quando público falta, também pense nisso. Rosana, quando falta saneamento básico, falta tudo. Eu acho que isso é crônico, eu já analisei muito Lauro de Freitas. Você sabe que o Rio Joane sai de Camaçari limpo. O Rio Ipitanga, se não sai de Salvador limpo, também não sai tão poluído. E aí você chega no Joanes, que vai receber isso, vai ter o encontro do Ipitanga com o Joanes, e toda essa questão do esgoto, né? Do tratamento de esgoto. Isso provoca tanto para os animais quanto para as pessoas uma convivência muito ruim. Isso afeta a saúde, afeta a autoestima das pessoas. Afeta. E também, claro, a pavimentação. Você tem que ter, você falou aí da comunidade que eu conheço também, que na época que eu fui, pelo menos não tinha pavimentação, não tinha aquele acesso, ou pelo menos não tinha todas as ruas asfaltadas ou calçadas, né? Então, eu acho que o básico de um município, eu tenho falado com candidatos a prefeito, falei com o candidato a prefeito de Salvador ontem, falei com o candidato a prefeito de Caxias do Sul, tenho falado muito com candidatos a prefeito e digo, bom, pelo menos você tem que garantir que cada rua, cada logrador tenha, isso acho que o vereador também deve buscar, que tenha o seu saneamento básico e tenha o seu calçamento, tenha o seu asfalto, mas claro, com encanamento de esgoto, com esgoto pluvial e cloacal instalado, né? Como é que tá essa luta aí, Lauro de Freitas aí? Essa semana eu tive até aqui no Cagi, né? Ontem eu tive ali, você falou do Rio Joanes, a Camaçari, eu tive ali, não sei se você lembra ou teve por aqui, o turismo, né? A gente falou a questão ali perto do Rio Joanes, tinha restaurantes, tinha tudo, todo mundo ia lá para lá no final da tarde. Eu lembro, há 25 anos atrás eu ia no buraquinho, era uma beleza. Ali, meus domingos, final de tarde com minha família era lá, né? Então aquilo ali, ontem eu passei lá uns 30 minutos com o pessoal, e aquilo ali está acabado, a água poluída, tudo aquilo. E eu tive no Cagi outro dia, tem a questão das estações, né, de tratamento, essa questão da ocupação do solo desordenada, muitas construções verticais, né, muitos prédios, muita coisa. E a gente observa que nem as estações de tratamento desses condomínios estão sendo fiscalizados pelo poder público. Lamentavelmente não estão, né? Então, um grupo lá me chamou para conhecer, a gente fez até uma matériazinha rápida, a água da própria estação descendo, aquela água suja, e logo despejando dentro do primeiro rio, né, da primeira, assim,
que apareceu ali perto da ponte, e aí você percebe que não tem aquele tratamento daquela estação ideal. Está descarregando, despejando os insumos, o lixo orgânico, né, aquilo que diz que vai tratar dentro de uma água doméstica, está despejando no rio. E quando cai aquela espuma, né? Aí cai aquela espuma ali, já cai no rio morto, aquela água, né, com baronesas, tudo. É muito triste. O que está acontecendo com o meio ambiente de Lauro de Freitas, eu considero também a questão dessa ocupação, né, dessa liberação de alvará, assim, de forma, né, para todo mundo, vamos construir. Lauro de Freitas, eu acredito que agora deu essa paradinha, mas Lauro de Freitas estava num ápice muito grande, né, em relação às construções, tudo. Então, não se pensou Lauro de Freitas. Eu cheguei aqui na década de 80, era uma Lauro de Freitas, hoje não é uma Lauro de Freitas. Não se pensou a Lauro de Freitas para o futuro, né? Não pensou, olha, estamos aqui na década de 80, as pessoas estão descobrindo as praias, porque eram praias paradisíacas. Ainda são praias bonitas, mas não paradisíacas, né? Então, vilas ainda mantém, né? Vilas mantêm um certo padrão. Vilas mantêm uma praia bonita. A própria Pitanga, eu gosto muito da praia de Pitanga, principalmente para fazer caminhada. A própria Pitanga, mas a falta de cuidado, a falta de manutenção do poder público, os calçadões todos quebrados, né? Então, tudo isso aí, é como eu falei para você, é uma gestão passando o trabalho para outra gestão, né? Então, isso é muito complicado. Então, é necessário que os munícipes comecem a pensar isso. Poxa, a gente vai aguentar mais 4 anos com tanto... Não vai acabar todos, mas precisa minimizar, pelo menos, a maioria deles. Rosana, a questão do papel do vereador, né? O vereador no Brasil tem uma crise de representatividade do vereador. Isso é um problema sério. Você fala também que você tem uma tendência à direita, que eu também tenho. Nós compartilhamos isso, né? E a gente vê a tradição das câmaras de vereadores no Brasil, que era maravilhosa, uma coisa assim que os vereadores representavam realmente o povo no passado, nem salário recebiam, né? E você hoje tem a perda disso, os vereadores sendo cooptados pelo prefeito, trabalhando só naquela coisa do toma lá da cá junto com o prefeito, as câmaras gastando a rodo aí, gasta todo o dinheiro e não exerce o papel de fiscalização. Você está disposta a, como vereadora, fiscalizar as contas públicas, fiscalizar o trabalho do prefeito? Olha, outro dia um amigo meu, ele até mandou um vídeo de apoio à minha pré-campanha, aí ele falando, se abraçar o prefeito, você vai como amiguinha. É o seguinte, é preciso estar disposta, é como eu falei para você, a necessidade de ser corajoso em ser honesto, porque a gente sabe que a gente também não pode estar aí falando que todo mundo é desonesto, a gente sabe que foi muita gente com muita vontade de fazer alguma coisa, mas cai no laço do sistema, a gente entende, né? E, assim, eu tenho mantido muito a minha postura dentro de Lauro de Freitas, não Lauro de Freitas, como minha vida, eu estou com meus 54 anos de idade, e eu acredito que o meu primeiro trabalho, porque o que me move justamente é ter o conhecimento e poder fiscalizar, porque não adianta você dizer, eu vou fiscalizar a saúde pública se eu não conheço nada de saúde pública, né? E é como eu falei para você, Lauro de Freitas, principalmente agora após a pandemia, eu não acredito que vai acontecer só com Lauro de Freitas, mas com todos os municípios do país, com essa mudança de gestão, é necessário que coloque pessoas lá que realmente esteja com vontade de trabalhar, porque vai achar muita coisa errada. Aconteceu muita coisa errada, essa pandemia trouxe à tona muitas situações que, para quem conhece saúde pública, para quem conhece educação, essa coisa toda, sabe que lá na frente precisa ter pessoas com vontade de consertar, né? Reestruturar, não tem mais, você não tem como chegar lá e falar, eu vou inventar a roda, não. Pós-pandemia, você tem que reestruturar, mas reestruturar contanto que consiga chegar o mais rápido possível
os melhores resultados para o povo, seja na saúde, na educação, na preservação do meio ambiente, na reestruturação, nessa situação toda, entendeu? Assim, para estar lá, para fiscalizar, com certeza eu vou fiscalizar. E outra coisa, eu não vou ser amiguinho de prefeito, não, tá? Rosana, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, né? Até porque quem for nas minhas redes sociais vai me ver abraçado no sentido de dar um abraço, de cumprimentar um adversário. A gente tem que ter essa questão do abraço, tem que ter essa gentileza. Tem que ter esse abraço. Essa gentileza tem que ter, né? Mas a questão assim, tem que ser questionadora, né? Não pode deixar. Que tá acontecendo, não né? pode deixar de fazer oposição por isso. Não é nem de fazer oposição. Acho que, né, os nossos municípios são tão problemáticos, né? Eu acho que Lauro de Freitas tem tantos problemas que não é nem uma questão de fazer oposição, mas de cobrar realmente que o dinheiro público tenha destinação. Onde é que está indo esse dinheiro? Que mistério é esse? Que o município, que tem 7 quilômetros de extensão na Estrada do Coco, né? São 7 quilômetros do aeroporto, 7,5 km até a ponte com Camaçari, né? De Camaçari a Salvador são 7 quilômetros, de Lauro de Freitas, né? Não é possível que você, com a arrecadação que tem, não consiga, tenha a rua esburacada, tenha a praça não inaugurada, não tenha saneamento básico. Essas coisas realmente chamam a atenção de quem passa por Lauro de Freitas, e a população de Camaçari passa por Lauro de Freitas quase todo dia, né? O pessoal que mora ali na região da Arembepe, de Guarajuba, né? Eu sei que são mais de 10 mil pessoas todos os dias que saem e que passam pelo meio de Lauro de Freitas vindo de Camaçari, vindo do município de Camaçari, né? E fora o pessoal de Salvador que passa para ir para o litoral norte e tudo mais. E nota que realmente a gente tem que ter uma gestão melhor, um melhor uso do dinheiro público. Melhor, tem que ter o mais rápido possível. Acontece o seguinte, fiz uma viagem antes da pandemia lá para junho, eu passei uns 10 dias aí andando no interior. Eu cheguei, o interior, viu, Aurélio? Eu cheguei aqui e falei, gente, Lauro de Freitas parou no tempo. É o que você falou aí, arrecadação, uma cidade que tem tudo para cada dia melhor, né? Tem a questão das praias, é uma cidade bonita, é um povo bonito, é um povo assim, engajado, um povo que quer trabalhar, em muitas instituições de educação de nível superior, são escolas, muitos empresários e tudo, e Lauro de Freitas parou no tempo. Lamentavelmente, você chega numa unidade de saúde de Lauro de Freitas, parece que você está naquela unidade, aquela unidade está desabando. Você chega na escola, parece que está desabando, que aquilo ali nunca passou por uma reforma, nunca passou por nada. Você passa no centro de Lauro de Freitas, você não tem como estacionar seu carro, porque a vaga que você acha tem um buraco, ou é você, ou é o buraco, entendeu? Então, é muito complicado. Lauro de Freitas precisa urgentemente dar um para aí, ó, basta, chega desse negócio de vai para um lado, vai para outro, é um grupo, e é todo mundo misturado, tem que vir alguém, tem que vir um grupo com muita vontade e com um projeto administrativo. Gente, no Lauro de Freitas, nesse momento, não, eu sinceramente, Lauro de Freitas não precisa de um projeto político. Lauro de Freitas precisa de um projeto administrativo. Aquele grupo, até mesmo para o pré-candidato a vereador, ele precisa ter um projeto administrativo. Mas ele não vai executar. Não, ele não vai executar. Mas ele precisa ter um projeto administrativo para preencher aquelas lacunas que o executivo não consegue fazer. E ele pode fazer, promovendo leis, né? Fiscalizando melhor, buscando parcerias, ajudando o executivo a buscar parcerias com a sociedade privada, essa coisa toda, entendeu? Então, é necessário. Lauro de Freitas eu falo de Lauro de Freitas, mas essa consciência, Aurélio, as pessoas começaram a ter essa consciência. Você vai hoje nas ruas, eu entro muito em bairros populares, aí quando você senta para falar com as mulheres, né, aí já chega assim, aí você tem o quê? Qual a sua ideia? Aí você dá a sua ideia, não, tudo bem, sua ideia é para dar emprego? Né, então vamos
seguir essa ideia aqui, porque a gente está cansado. Não cabe mais em Lauro de Freitas cesta básicas, não cabe mais garrafinhas de cervejas, não cabe mais isso. Cabe sentar com o povo, escutar o povo, chegar um pouquinho mais perto do povo, sentir um pouquinho mais do povo e trazer aquilo para dentro de casa, pegar caneta e papel e falar como é que eu vou estar aqui resolvendo, como é que eu vou estar aqui junto com o executivo fiscalizando para melhorar as condições de vida do povo. Eu acho que cabe isso aí. Bom, a gente falou muito de problemas, Rosana, vamos falar um pouco das coisas bonitas de Lauro de Freitas. Uma das coisas bonitas, eu como historiador, sempre aí foi sede de engenho, desde muito, Lauro de Freitas participa do início da história da Bahia, tem uma história muito antiga, como Santa Maria de Pitanga, foi sede de engenho dos jesuítas aí, pertenceu também ao município de Abrantes, quando Abrantes foi emancipado em 1758, Abrantes foi o primeiro município indígena emancipado do Brasil, no Marquês de Pombal, o primeiro município instalado aí pertinho, Abrantes e Pitanga chegou a pertencer a Abrantes por um tempo, depois voltou para Salvador. Tem a igreja de Santa Maria de Pitanga. Como é que está a questão cultural e o resgate dessa história aí em Lauro de Freitas? Eu acho que está no zero. Está no zero. Teve uma época aí, lá nos anos 2005, 2006, então eu acho que está no zero. Muita gente mora em Lauro de Freitas e não sabe dessa história, não conhece essa história. Não sabe, não conhece a história. E primeiro não tem assim, né? Eu acho que chegou no zero. Lauro de Freitas, lamentavelmente, politizam muito, né? Até a cultura em Lauro de Freitas, ela se tornou um braço da política. Você chega em sala de aula, com certeza vai ter uma deficiência muito grande, porque ninguém sabe por que Santo Amaro de Pitanga, ninguém nem sabe, assim, ninguém conhece, está no zero. Eu acho que Lauro de Freitas evoluiu em relação à cultura, não é muito o meu viés de trabalho, não do social e do político, mas pelo que eu observo, eu conheço algumas pessoas dentro dessa área que buscam, né? Eu conheço uma poetisa aqui, ela tem uma luta muito incessante, mas a cultura em Lauro de Freitas ficou muito pelo viés político, e isso prejudicou muito Lauro de Freitas. Agora, se a gente falar assim, a cultura musical, Lauro de Freitas é bem eclético. Eu conheço bandas, assim, por esses bairros mais populares, de todos os gostos, né? Conheço grupos aqui também de bairros mais, assim, como em Vilas do Atlântico, mas está todo mundo muito igual, entendeu? Não tem aquele incentivo do poder público nisso aí. Lauro de Freitas não tem. Eu conheci uma cidade no interior que, pequenininha, eles construíram um museu, né? Então, quando eu entrei, tinha lá aquele ferro de passar, a história do ferro de passar, não sei o quê. Então, final de tarde, foi muito pequena a cidade, mas as pessoas tinham um lugar para ir, tinha uma aula que saía da sala de aula né, que ainda existe lá, tem uma aula para dar na prática dentro desse museu. Eu achei muito interessante. E Lauro de Freitas não tem, Não, tá meio... Exato, eu também conheço uma poetisa, a Tina Tudy, não? A poetisa. Qual é o nome da poetisa? De onde? A poetisa, você falou de uma poetisa que... Tina Tudy. Minha amiga, a gente já trabalhou junto. Eu conheço ela, né? Ela é uma doce, ela é um doce de menina, eu já trabalhei com ela, viu? Ali é engajamento. O pai dela, falecido pai dela, tem uma história lá em Pitanga também. Eu já trabalhei com ela, e vou te dizer uma coisa, viu? Ela tem um engajamento na cultura, na educação. Assim, eu trabalhei com ela na Secretaria de Educação, né? Porque eu fui coordenadora do Programa de Saúde nas Escolas, e ela estava com esse responsável por essa parte de cultura dentro da educação. E às vezes eu tinha que bater uma bola com ela, porque eu ia levar algum programa para dentro de uma sala, eu tirava algumas dúvidas com ela. É uma pessoa assim que eu a considero que é uma pessoa que realmente ela entende muito. Se você chegasse para ela e falar o que é Lauro de Freitas, ela te dá uma aula. Né?
Com certeza, eu e ela, a gente já trabalhou junto num projeto, numa época aí, É, para justamente resgatar essa cultura de Lauro de Freitas. é, Tem a família é a Tude, luta dela, a, né? É a fami luta a dela. família Tude de Camaçari, que eu também tenho uma relação muito especial, né, com a Neuza É, Tude, é, com o Tude é. também. Então, a gente conhece aí a região, sabe que tem gente que se preocupa em resgatar essa história, né? É uma história muito E o bonita. mais. História A história é linda. muito A bonita história é mesmo linda. para ser recuperada. A própria história do aeroporto, né, que tem uma ligação muito especial com Lauro de Freitas, né? O aeroporto de Salvador tem uma relação histórica com É, Lauro de Freitas. histórica. É. Então isso é É, muito assim, importante a gente resgatar para a autoestima do povo de Lauro de é, Freitas, né? do povo de Lauro de Freitas. E precisa, né, Aurélia? Está precisando. O pessoal está precisando de. Assim, eu falo muito da educação. Eu acho que até a autoestima tem que ser resgatada dentro da sala de aula. A gente observa, assim, eu converso muito com jovens, com crianças, você observa que estão muito em desalento. Sabe aquela falta de expectativa para um futuro melhor? Lauro de Freitas precisa trabalhar isso. Eu falo de poder público, eu falo de salas de aula de escola públicas, né? Que é onde eu tenho mais assim acesso, onde eu estou mais presente. Lauro de Freitas precisa trabalhar isso. É, você não vê em Lauro de Freitas o Lauro de Freitas tinha há muito tempo atrás tinha uma biblioteca, você chegava lá, tinha as crianças. Hoje mudou tudo, tem a tecnologia, mas por que não buscar um incentivo para levar aquela criança para a biblioteca? Por que não juntar livro com tecnologia? Então tem espaço, aí tem os livros lá, não tem a tecnologia junto, porque tudo isso você tem que promover algo para trazer a criança, o jovem para a sala de aula, né? Para aprender, para se tornar mais criativo, para produzir, não é isso? Então, assim, É, Lauro de Freitas está realmente em estado de abandono, abandono total. eu acho que casa tudo, viu? Tudo é um casamento, né, Rosana? Você falou aí, É, a gente falou dos aspectos. A questão do IDEB, que você falou, você chamou atenção para o IDEB muito baixo. Não adianta você ter escola bonita, às vezes tem escola bonita que em Salvador acontece isso, tem escola bonita, mas o que se ensina lá não resolve, não dá a ferramenta é, cognitiva, não torna a pessoa preparada para ter um emprego, para poder ser produtiva, para poder agregar valor, para poder dar produtividade, né? A pessoa se sentir é, bem também e ter autoestima. E aí o saneamento básico piora tudo, né? O saneamento básico realmente vai acabar com a autoestima das pessoas de vez, né? E não conhecer a sua própria história, não ter uma educação de qualidade realmente. Eu acho que a gente deve buscar também as parcerias com o privado. Eu queria, você já disse que você é de direita, né? Que você tem essa posição, que a minha também, nós compartilhamos é. isso. É, E o com que, orgulho, viu? o que você pensa? Você já tem essa parceria com a Unime, que é uma universidade privada, né? A Unime é uma universidade privada. O que você acha dessas parcerias do público com o privado? Se a gente poderia, já que esse sistema está falido, né? Esse sistema de educação pública está falido, ele gasta muito dinheiro, gasta um dinheiro enorme. O gasto de dinheiro ele é caríssimo. Se você for ver o custo por aluno em Salvador, o custo por aluno em Belo Horizonte também não deve ser diferente. É altíssimo e não entrega nada, né? Não entrega quase nada, enquanto que o privado, às vezes, com menos pode fazer mais. Como é que você vê essa possibilidade de parcerias com a iniciativa privada? Olha, eu vejo como uma coisa positiva, né? Agora, assim, em Lauro de Freitas, com a gestão atual, é impossível ter essa parceria em qualquer sentido com a empresa privada, com o privado, né? Com o privado, no caso. Eu vejo como uma coisa positiva. É, estar nessa nova política, eu não digo nova política, E não é nem por causa da questão de ideologia, porque no Estado nós temos um governo de esquerda no Estado e que faz parcerias com o privado e faz parcerias boas com o privado. faz, faz Então, parcerias boas. Por exemplo, o projeto Paixão por Vidas fez parceria com um projeto social que nasceu da comunidade, né? E chamou novamente, já deu 2 escolas, 2 salas a mais. É, eu acho que nesse momento, Aurélio, a gente pensar a direita em Lauro de Freitas, eu estava conversando hoje, eu tive uma reunião hoje à tarde, a gente tem que sair da pulverização política em Lauro de Freitas, porque senão a gente vai correr o risco de não ter
nada daquilo que a gente almejou, não estou dizendo de poder, de uma renovação na consciência política do povo, né, e de trazer algo melhor, principalmente nessa questão quando você coloca assim a parceria privada, principalmente nessa questão desse novo modelo de administração. É um novo modelo de administração, é não pensar apenas com o dinheiro público, é não pensar apenas nos cofres públicos, é trazer projetos que se pense junto com a sociedade, junto com a parceria privada, entendeu? Então, a gente tem que sair dessa coisa que parou, só o Estado, a gente tem que sair disso e dar esse novo movimento a uma administração pública. E, assim, e esse movimento, eu acredito que vem justamente por esse lado da direita, né? A direita tem essa coisa de pensar menos Estado, né? Mais trabalho, vamos no combate à corrupção, vamos fortalecer a questão do privado, vamos fortalecer a educação, vamos vir aqui pela saúde. Então, é necessário que Lauro de Freitas pense tudo. Quando eu falo assim, pensar o político de Lauro de Freitas, pense um político de uma forma diferente. Esquece o Estado, né? Vamos fazer com que os cofres públicos, aquela arrecadação aconteça, vamos fazer com que as parcerias privadas, a forma como vem o modelo, que o executivo promova isso, faça com que a sociedade civil se aproxime um pouco mais da gestão pública, não só para ajudar o legislativo a fiscalizar, mas como também vamos trazer boas ideias, vamos trabalhar juntos, né? Onde é que a gente vai aplicar esse dinheiro? Eu acho que tudo é um resultado da má aplicabilidade do dinheiro, é tudo um resultado dos fortes desvios de dinheiro público. Então, a gente está vivendo tudo, assim, uma bola, coisa assim que a gente tem que desfazer isso tudo e voltar com um novo modelo de política para a gente conseguir uma boa administração. Falando em novo modelo de política, como que você está vendo o nosso presidente Jair Bolsonaro? Como é que você está vendo? Eu tô vendo com bons olhos. É o seguinte, a gente tem, não pode dizer assim, estamos vendo Bolsonaro com bons olhos, era o que precisava mesmo no Brasil, é o que precisa em todos os quase 6 mil municípios, de pessoas de coragem, novamente, para não ser clichê, mas coragem para ser honesto. E o cara, ele deu é aqui, todo mundo hoje, você vai para as comunidades, vai para qualquer lugar, as pessoas hoje começam a discutir a corrupção. Começam a entender onde começa, por que começa, e quais as dificuldades que aquilo vai trazer nas famílias, dentro do seio das famílias. Então, Bolsonaro chegou com esse novo, né, essa coisa, ele, assim, desde 2015, que eu acompanho ele desde 2015, né? Então, a gente vem acompanhando ele e tudo, eu conheço pessoas que são de Brasília, outras que não são, mas sempre me falaram, olha, ele sempre foi muito honesto. Eu estou vendo outra coisa, que Bolsonaro hoje é o exemplo da honestidade no Brasil. Então, é isso aí, Aurélio, eu acho que o político hoje, ele precisa ser honesto, ele tem que ser honesto, né? Porque, independente do cargo que ele ocupa, ele está ali para servir ao outro. Então, Bolsonaro hoje mostrou a possibilidade de ser eleito levantando a bandeira da honestidade, né? Então, assim, as pessoas começaram a pensar, assim, quem é essa pessoa que trouxe um bom exemplo? Ele é um bom exemplo para o nosso país, e é um bom exemplo para a nossa Bahia, é um bom exemplo para a nossa Lauro de Freitas, né? Então, eu estava órfã de político, né? Eu estava assim, para onde a gente vai? Hoje, meus filhos já cresceram, todo mundo, mas a gente vai ter netos, tem um filho de uma amiga, de um parente, não sei o quê, para onde a gente vai? Então, ele é um modelo de honestidade. Assim, ele tem coragem de dizer assim, chega aqui, dá um tempinho aí, aqui não, ele tem coragem de chorar, né? Eu acho que isso, a gente sente falta no político, é essa coisa de chorar. O cara chega lá, o cara
passa a não ser nada. Você olha assim, eles falam, é o assessor que fala, é a secretária que fala, é o viva voz que fala. E ele mostrou, olha, eu choro, eu sinto, eu fico com raiva, eu meto o pé na porta, mas eu sou Bolsonaro, eu combato a corrupção, eu sou honesto, né? Eu sou atacado, mas eu estou aqui firme e forte. Outra coisa, ele levantou a bandeira do patriotismo. Isso a gente tinha quando criança em sala de aula, né? Cantar o hino nacional todo dia ali, de quichute, de conga, de sainha azul, camisinha branca, ali na frente, todo mundo bonitinho, o inspetor, que hoje é a tia da escola, na época era o inspetor, aquele ali, a bandeira subindo, descendo, hasteava a bandeira. Então, aquilo mexia com o coração da gente. A gente olhava para a bandeira, aquela coisa ali, né? E não perdemos isso no decorrer do tempo. Hoje você vê poucos jovens sabem o hino nacional. Então, Bolsonaro pegou isso, deu aquela sacolejada e falou, olha, o patriotismo existe, vamos amar nossa pátria, vamos amar nosso solo, vamos amar nossa cidade. Né? E um dos motivos que eu estou pré-candidata a Lauro de Freitas é justamente o amor que eu tenho à minha terra. Foi ela que me acolheu. Eu não tive meus filhos aqui, eu tive em Salvador, no outro dia veio para aqui, foram criados aqui. Né? Então, assim, Bolsonaro, eu acho que Bolsonaro ele mexeu com muitos sentimentos da gente, ele mostrou que a gente é capaz de fazer a mudança, né? Todo mundo dando as mãos, todo mundo com o mesmo objetivo e levantando sempre, sempre a questão da honestidade. O cara, ele pode chegar lá, mas ele precisa ser honesto. Eu também concordo, assino embaixo de tudo que você falou aí. Com certeza. O que eu sinto por ele. Nós estamos chegando ao final do programa, Rosana. Gostei muito dessa conversa. Eu quero te desejar assim, sucesso absoluto aí. Que será vereadora, tem que. Depois a gente vai falar, depois que terminar a gravação, vou lhe dar a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria deixar as considerações finais aí, tudo que você quiser falar para quem está nos assistindo. Não, assim, eu estou feliz, né? Estou aqui com você, temos um amigo em comum, mas eu estou nessa aí, realmente, para a gente poder estar cooperando, colaborando nessa renovação da Câmara, para a gente estar podendo colaborar, né, com o novo executivo que estiver. São 4 anos de administração. Quem me conhece, Lauro de Freitas, eu fui farmacêutica de várias unidades de saúde, de CAPES, do hospital, do posto de saúde. Eu estive como diretora da ciência farmacêutica de todo o apoio a diagnósticas de todos os laboratórios municipais. Eu promovi e coordenei o programa de Farmácia Viva, que foi a única cidade, Lauro de Freitas, que recebeu esse programa no edital do Ministério da Saúde, mas, lamentavelmente, não andou, né? Sai da mão da gente, vai para a mão de outro gestor, aí a coisa não anda. Enfim, estou colocando o meu nome como pré-candidata, aí, assim, estou aqui para trabalhar, né? Eu acredito que o fato não é buscar o poder, é buscar uma oportunidade de dizer, olha, vamos trabalhar juntos, eu sei, eu quero que você me ajude, não me deixe errar, eu falo sempre com minha equipe, não me deixe errar, porque, com fé em Deus, serão 4 anos aí de trabalho e pelo povo. Maravilha. Então, sucesso, Rosana, muito bom conversar com você, e que o nosso querido município de Lauro de Freitas, eu tenho um apreço especial pela história, pelas tradições de Lauro de Freitas, possa encontrar um bom caminho, possa ser um lugar cada vez melhor para se morar, para se viver, para se sentir bem, se sentir um pertencimento bonito. E você faz parte disso, com certeza. Amém. Muito obrigada, viu? Valeu. Grande abraço. Outro.